Não vamos iniciar. Oi, Fabrício, sempre. Os últimos serão os primeiros serão os primeiros mesmo. Boa noite, Fabrício. Eu vou chamar o nosso irmão orador já para começar a prepará-lo. O som, tudo já está preparado, mas vamos chamá-lo para a gente começar o trabalho. Boa noite, meu irmão Guilherme Velho. Boa noite, meu querido Jorge Hessen. Tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Aqui tá ótimo. Tá conseguindo me ouvir bem agora? Sim. Está tudo bem por aí. Né? Para nós que não possamos aproveitar esses apenas 60 minutos, eu pediria para que você levasse pelo menos em torno de 45, 50 no mar, para a gente não perder a live, tá? Para eu poder gravar. Tudo bem. 45 então, minutos. Possamos já dar isso, independentemente do número de presentes, as presenças vão vindo aos poucos. Né? O importante é que é gravado. E é muito importante que você vai ter para dizer para nós sobre as suas pesquisas. E é um tema, para mim, um dos mais interessantes e mais importantes temas pouco abordados pelos espíritas. Mas vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento a Deus para que nós possamos estar bem protegidos, bem amparados, para que você possa fazer uma boa exposição para nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, que possamos, durante os minutos que teremos a nossa atenção voltada para as palavras do nosso irmão Guilherme, temos a capacidade de assimilar, compreender e, ao fazer a nossa parte, para que o movimento espírita, para que a doutrina espírita, de uma forma geral, possa assambarcar, possa alcançar todos os corações e que possamos ser, todos nós, artífices da paz o tempo todo. Em teu nome, em nome dos nossos irmãos espirituais que acompanham nossas lives, nós damos por aberto então a nossa reunião, dizendo graças a Deus. Guilherme, a palavra é sua, o que você tiver que falar, fale, e é contigo. Ô, meu irmão, que alegria estar podendo falar para vocês aí, Brasília. Hoje vamos abordar o tema sobre a psicografia e a comunicabilidade dos espíritos. A psicografia, na verdade, ela não é um patrimônio apenas dos espíritas. A primeira psicografia, a gente pode, da história, foram os 10 mandamentos, né? Ali foi o primeiro fenômeno de psicografia da história, quando Moisés desce do Monte Tabor com as tábuas da lei. E ali ele foi inspirado e recebeu todos aqueles mandamentos. Então, que os nossos irmãos das igrejas do Antigo Testamento defendem que são os 10 mandamentos. Foi o primeiro, na verdade, o primeiro fenômeno. E depois a gente pode citar alguns fenômenos da história, as próprias cartas de Paulo também, né? Que ali ele foi muito bem inspirado e transformou ali o cristianismo. Mas foi realmente Allan Kardec quem deu a dignidade não só a mediunidade, mas a psicografia, né? Que até Kardec, o médium, ele não tinha escolha. Ou ele era bruxo, ou ele era louco. Na história, a gente vê aí muitas pessoas que foram mortas porque ouviam vozes de pessoas mortas, como Joana d'Arc, que ouvia as vozes dos mortos e foi levado à Inquisição. O próprio sacerdote católico Giordano Bruno também passou 3 noites no poste amarrado, em fevereiro do ano de 1600, e um dos motivos da morte de Giordano Bruno foi que ele acreditava na comunicação dos vivos, entre os vivos e os mortos. Então você vê que essa comunicação ela sempre existiu, né? O Espiritismo foi quem trouxe e explicou todo o processo através da codificação de Allan Kardec.
E interessante, Hessen, que a psicografia, quando as primeiras psicografias da codificação da doutrina espírita, elas aconteceram quando eles amarravam uma espécie de um lápis no pé de uma mesa. E ali começava a mesa movimentar e escrever, responder perguntas, sim, não. Então começou ali. Depois foi para a prancheta, né, que a gente sabe muito bem, e aí alguém teve a ideia de pôr o lápis na mão do médium, e aí começaram a escrever toda a codificação. Porque toda a codificação ela foi produzida através do fenômeno da psicografia. Na época não se tinha os gravadores para se gravar, então tudo foi construído através da psicografia, da escrita. E Kardec ele foi muito rigoroso. Ele não aceitou todas as psicografias, né? Ele rejeitou mais de 3.200 psicografias. Ele não aceitou como verdade. Então Kardec ele teve esse critério. O que a gente vê hoje no movimento espírita é essa falta desse critério. Muita gente aceitando muita coisa sem questionar. E o próprio Kardec ele alertou para que nós tivéssemos a certeza antes de aceitar, né? Que nós deveríamos rejeitar 9 verdades para não aceitar uma mentira. E a psicografia, eu tive uma paixão muito grande por esse fenômeno, porque eu via muitas pessoas recebendo cartas e aquilo me intrigava. Eu queria entender se aquilo realmente era uma comunicação entre os vivos e os mortos, se era aquilo ali, o que era aquilo ali. E eu tive um grande amigo na minha adolescência que faleceu num acidente de moto. E aos 19 anos. E ele recebeu nós recebemos uma carta psicografada na nossa casa espírita, eu com 19 anos. Então foi bem interessante, porque ali despertou em mim aquela curiosidade de entender. Mas aquilo ficou dentro de mim. Eu tinha 19 anos apenas. Só depois, já aos 40, que eu comecei a pesquisar a psicografia. Né? E tive a oportunidade de observar cerca de 250 casos, mais ou menos 250 casos de psicografias. E o interessante é que esse fenômeno, ele tem 3 aspectos, porque existem 3 tipos de psicografia. Existe a psicografia mecânica, semimecânica e a psicografia audiente ou intuitiva. O que seria isso? Vamos fazer uma abordagem um pouco técnica para vocês. A psicografia mecânica é aquela onde o médium ele é inconsciente. Ele não tem consciência do que ele está escrevendo. Assim como Chico Xavier fazia. A jato, e algumas vezes eles conseguem psicografar em idiomas que o médium não fala. Isso é chamada mediunidade poliglota. E médium mecânico no Brasil, eu nunca pesquisei nenhum. Mas a gente sabe que existe o José Araújo, que é um médium mecânico, que é natural de Recife, mas mora em Blumenau, Santa Catarina. E quem pesquisou o Zé Araújo foi o Clóvis Nunes. Inclusive tem um material no meu canal do YouTube. Se vocês colocarem lá, Guilherme Velho Oficial, que é o meu canal, vocês vão ver lá, mediunidade poliglota, mediunidade mecânica. E ali o Zé Araújo, ele psicografa em francês, é uma língua que ele não fala. E quem teve que ler a carta, inclusive, foi o Ney Prieto Pérez, que também é amigo nosso. E, inclusive, conheceu o Chico, Ney já está com 85 anos, foi contemporâneo do meu pai, também é engenheiro, assim como meu pai. E o Ney foi lá ver o fenômeno, e ele leu a carta em francês. Como se isso não bastasse, depois o Zé Araújo psicografou em idioma hindu, que até o alfabeto é diferente. E o Clóvis pesquisou essa carta. Está lá também no meu canal do YouTube. Como ele poderia psicografar até no alfabeto que ele não conhecia. Então, a mediunidade mecânica ela tem esse aspecto. A mediunidade semimecânica, que é o segundo grupo, são os médios conscientes. Ele tem consciência na hora do transe mediúnico, ele está ali psicografando, mas ele está sabendo o que está acontecendo ao redor dele, ele tem consciência do que está acontecendo. E muitas vezes o Orlando está psicografando, o Newton, o Alaô,
os 3 médios que estão no meu livro, e às vezes eu estou fazendo a palestra, no final a gente até comenta, eles comentam comigo o que eu abordei na fala, então eles têm a consciência do que está se passando ali no momento. E existe um terceiro grupo, que são os médios audientes ou intuitivos. Quando nós vemos aqueles livros de romance, em sua grande maioria, são produzidos através da mediunidade de psicografia intuitiva ao audiente. A pessoa, o médium tem ali a intuição, ou ouve, tem a audiência e vai e começa a escrever. Então existem 3 tipos de mediunidade de psicografia. Só que tem um detalhe, Hessen. Os médios mecânicos e os semimecânicos, eles conseguem produzir a chamada mediunidade polígrafa, ou médium polígrafo. O que seria isso? O médium ele consegue mudar a caligrafia na hora do transe e escrever, muitas vezes, parecido com o espírito. A letra vem muito parecida, ele muda a letra. Já no médium audiente ou intuitivo, a letra é do médium. Não é a letra ali, ele não muda a caligrafia. E o interessante é que muitas vezes, nos médios mecânicos e semimecânicos, a assinatura, ela vem parecida. Eu vou citar 3 casos. Um caso foi o caso do Chico, que todo mundo conhece. E eram 2 rapazes que, brincando com a arma disparou de forma acidental, ele matou um amigo, e o rapaz foi indiciado, e lá o Chico recebe a carta, a assinatura ela vem tão parecida que foi feito um exame de grafoscopia por um perito da polícia e o juiz absolveu, no caso, o suposto assassino. Né? E no caso do Newton Souza, também lá no Ceará, que é nosso amigo, o Newton ele psicografou alguns casos, e um caso em particular, que a assinatura ela foi tão parecida que o Clóvis Nunes levou para uma perita da polícia lá, cética, que não acreditava nada disso. No começo ela até debochou, e no final ela se convenceu. E esse caso está no livro do Newton, que foi escrito junto com o Clóvis Nunes, onde ele mostra a fotografia das assinaturas do espírito quando em vida e depois de morto, no caso como espírito, e o laudo técnico, o laudo da perita, atestando a autenticidade da assinatura. Veja que interessante. E o outro caso está no nosso segundo livro, que foi com Alaú Borges em São Paulo. No caso da Eliezer, que ela a história do caso da Eliezer, que ela morreu, no caso, e alguns meses depois, o Alaú vai a São Paulo, o Alaú nunca tinha ido lá, e psicografou a carta, e a carta, no final, ela assina. E aí, o que acontece? Estava na época do inventário. Então, eles foram no cartório, por curiosidade, levaram a psicografia, e lá foi reconhecido em cartório. E o detalhe, nessa época, foi no ano 2001, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nada, não tinha nem como ele conseguir a assinatura. Foi numa cidade que ele não morava, que ele pouco ia, e esse caso também está no nosso livro, no nosso segundo livro. É uma história belíssima. Então, o que acontece? No médio audiente, né, intuitivo, ele não consegue mudar a assinatura. Vem a assinatura ali sempre, a assinatura do médium. Porque muita gente acredita que o médium seria como uma máquina de Xerox. E não é verdade. O médium, ele é apenas um intermediário. E segundo vários estudos, inclusive até o próprio Chico chegou a fazer algum comentário, que muitas vezes vai ali o conteúdo do médium. Então, nem sempre, ou melhor, quase sua totalidade, as psicografias recebidas hoje, que a gente vê, existe ali um conteúdo também do próprio médium. Nas próprias cartas de Chico, foi feito um estudo, e que no final das cartas, Chico sempre tinha o mesmo padrão na hora de se despedir. Às vezes, cartas de crianças, e ele vinha, deixa o meu abraço fraterno, incondicional, a minha querida mãezinha. Então eram palavras que não eram peculiares às crianças. Então aquilo ali era Chico, e o próprio Chico dizia isso, tanto que quando ele foi escrever Paulo Estevão,
que na minha opinião foi sua grande obra, Emmanuel orienta ele a se isolar, e ele vai ficar isolado ali no porão. Quem esteve lá em Pedro Leopoldo deve ter ido na Fazenda Modelo, viu lá o local, ele sentado num banquinho, aonde ele psicografou Paulo Estevam. Por quê? Porque naquele livro, ele narra Roma como nenhum autor descreveu. Ele descreve as bigas, as batalhas, ele nunca esteve lá. Então ele precisaria entrar no estado de sintonia, né, com aquela história lá atrás do cristianismo. A mente dele tem que ir lá buscar isso. Ele tinha que ver aquilo ali, ele tinha que receber toda aquela informação também, através dos espíritos também. Então, ele tinha que estar fora de tudo. Então, ele teve que se isolar. Então, para você ver como a influência do médium, ela existe. Porque se com o Chico isso ocorria, você imagina com os médios atuais que nós temos. Então, é natural que ocorra erros em psicografias. Erro não é fraude. Erro não é fraude. É bom salientar isso, né? E Chico foi o nosso maior exemplo. Chico escreveu contos, ensaios, crônicas, poesias, de quase todos os estilos que a gente conhece. Então, o que é que ocorre? A mente humana, ela não poderia ter essa grande criação de tanto conteúdo ali. Austragésilo de Ataíde, ele chegou a dizer no passado, quando em vida, que foi ler Augusto dos Anjos, em Parnaso de Além-Túmulo. E ele fala que Augusto dos Anjos nunca foi tão Augusto dos Anjos como em Parnaso de Além-Túmulo. Que se Chico Xavier não tivesse a mediunidade para psicografar Augusto dos Anjos, merecia o primeiro lugar na Academia Brasileira de Letras. Está escrito e publicado. E Chico era um caixa que despachava num balcão com apenas o 4º ano primário no interior de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo. Como seria possível? Na entrevista que eu dei ao apresentador Amaury Júnior, ele inclusive fala isso, está lá também no nosso canal. Ele disse: Guilherme, meu pai era especialista, era estudioso em Augusto dos Anjos. E trouxeram para ele uma obra psicografada por Chico, de Augusto dos Anjos, que quando ele leu, ele disse: isso é Augusto dos Anjos. Ele falou isso para mim. Então você veja, né, como Chico foi grande no seu tempo. Ele construiu essa obra, deixou esse legado para a gente, esse exemplo. Mais de 450 livros psicografados, segundo Geraldinho Lemos, diz que passa de 500. Eu cito a fonte, que se estiver errado, a culpa é dele. E você vê que ele dizia que trabalhava de dia para ganhar o pão do corpo e trabalhava à noite para ganhar o pão da alma. Então você vê como é importante o médium ele não viver da mediunidade, ele não viver da venda de livros, ele ter sua profissão definida, ele ter o seu trabalho. Chico mostrou que era possível fazer isso, porque a família de Chico era pobre. Então Chico mostrou como ser um médium. Claro que era um espírito bem mais elevado do que os médios que nós temos, sem sombra de dúvidas. Então a gente não pode querer que os médios se tornem médios como Chico. Mas Chico mostrou que era possível. E engraçado que os 3 médios que estão no meu livro, todos têm trabalho, profissão definida, não vivem da mediunidade. O Orlando tem seu trabalho, trabalha na sua empresa. O Newton também, Newton é professor de História, numa das melhores escolas de Fortaleza. E o Alaura é enfermeiro em Uberaba. Então, eles seguiram o exemplo do Chico, todos 3, mostrando que é possível não viver da mediunidade. Né? E a gente que andou aí, o Brasil todo, visitando vários médios, não só de psicografia também, vale salientar, a gente viu muita gente não colocando em prática esse exemplo do Chico. Né? E muitas pessoas aí. Mas, enfim, mas não cabe a nós julgarmos. Né? Isso aí, cada um vai colher aquilo que semeou. A gente apenas está passando essas informações para que as pessoas elas fiquem alertas quando tiverem contato
com algum médico, quiserem buscar uma carta, para saberem quem é o médico, o que é que ele faz, se ele tem interesses escusos ali por trás, né? Então isso é muito importante a gente saber sobre os médios. E a gente tem andado em muitas cidades, visitando vários lugares, e um dos lugares que me marcou muito foi justamente em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, a casa de Chico Xavier, onde eu fui fazer o lançamento lá do nosso primeiro livro. E foi muito emocionante. A Célia Diniz, que é quem cuida do acervo do Chico, nossa amiga, uma pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito. E lá nós realizamos a palestra, e no final, eu falando que a maior dor do mundo era a dor da mãe que entrega um filho, que era a dor mais dilacerante que um ser humano podia sentir, que é a dor da morte de um filho. Eu falei. Quando eu terminei de falar, a Célia pegou o microfone e disse: Guilherme, eu sinto muito, mas eu vou discordar de você. Existe uma dor maior do que essa. Eu digo: mas não é possível. Uma dor maior do que era a dor de uma mãe que entrega um filho? Que dor poderia ser essa? Eu fiquei curioso, se eu vou esperar o que ela tem para dizer. E aí ela falou: Guilherme, eu também achava isso. E eu falava isso nas minhas palestras, que essa era a maior dor que uma mãe podia sentir. A dor da morte de um filho. E olha que eu entreguei 2 filhos. Ela tem entregue 2 filhos. Aqueles filmes As Mães de Chico, ali tem narra um dos casos, o caso da Célia. Que a babá vai na bicicleta com o filhinho atrás, era o filho da Célia ali. E ela disse que estava no Rio de Janeiro fazendo uma palestra, falando que a maior dor do mundo era a dor da mãe que entrega um filho, que ela entregou 2 filhos. Quando ela terminou, aí subiu uma senhora, olhou para ela e disse: Célia, eu vou discordar de você. A minha dor é maior que a sua. Aí Célia parou e disse: agora eu quero ouvir o que ela tem a dizer. E aí ela disse: eu tinha uma filha, Célia, que era usuária de drogas. E ela saiu de casa e nunca mais voltou. Já faz 2 anos que eu ando em busca da minha filha em hospitais, IML, delegacias, hospitais. Minha única filha, eu não sei se ela está viva, se ela está morta, se ela está internada, se ela está em cárcere privado, se está no corpo, está no IML, se foi enterrada. Eu não sei onde está minha filha. Eu vou dormir toda noite e acordo de madrugada toda suada, achando que minha filha vai adentrar por aquela porta. O telefone toca, eu corro para o telefone para atender, na esperança de ser uma mensagem, alguém trazendo alguma informação da minha filha. E eu sei que eu vou viver isso até o último dia da minha vida, Célia. Porque a dor de mãe não permite, o amor de mãe não permite que eu abandone a minha filha. Não permite que eu perca as esperanças de um dia saber o que aconteceu com a minha filha. A minha dor, Célia, é maior do que a sua. A Célia já tinha recebido carta, já sabia que os filhos estavam bem do outro lado, né? Então, ela fala que depois desse dia ela nunca mais repetiu isso. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí o tempo passou, eu comecei a viajar, o Brasil, fora do Brasil, vários lugares. E tendo contato com essas mães, com esses pais, maridos, viúvas, né, que perderam seus entes queridos, entre aspas, né, que entregaram seus entes queridos. Então foi muita experiência. A gente praticamente que se emocionou junto com essas mães e com esses pais. Né, o caso do Alex, que você conhece bem, também aquele caso foi filha única, né, uma dor que ele carrega até hoje e que vai levar até o último dia da vida dele. Porque, na verdade, a carta psicografada, ela funciona como um analgésico ali, momentâneo, que vem estancar aquela dor dilacerante que está ali pulsando. A carta, ela vem parar, trazer aquele alento. Mas a carta, ela sendo um analgésico, ela não vai cicatrizar aquela dor. Aquela dor da perda de um ente querido, eu descobri que existe um melhor remédio do mundo para curar a dor
ou para sanar a dor, ou cicatrizar a dor de quem perde, de quem entrega um ente querido, de quem entrega um pai, de quem entrega uma mãe, de quem entrega um filho. E esse remédio curador se chama doutrina espírita. Que nenhuma doutrina, que nenhuma religião, que nenhuma filosofia consegue explicar, consegue provar através das cartas psicografadas a comunicabilidade daquele ente querido que se foi. O que a gente vê é muita gente andando, procurando cartas, viver em função de cartas. Existem, lá no, acho que foi no Rio, caravanas com camiseta escrito assim, caçadores de cartas. Eles não procuram nem saber quem são os médios. Eles vão, tem um médio ali dando carta, recebendo cartas. Aí vão. Não procuram saber quem é um médio. É médio recebendo cartas pela internet. Cuidado, minha gente, cuidado com isso. Vocês fornecendo os nomes uma semana antes, para que o médio, na outra semana, vá consultar os desencarnados para receber cartas. Muito cuidado com isso. Então, o que acontece? As cartas, ela só é um analgésico. Ela não vai curar. Se você ficar só na carta, você não vai encontrar o verdadeiro consolo que a doutrina espírita tem a oferecer. E eu falo isso baseado em fatos. O Alaú Borges, ele foi a São Paulo participar de um evento de psicografia, o médio Alaú Borges. E lá em São Paulo teve um caso interessante. Era uma mãe e uma filha. A mãe era policial. Elas brigaram. A filha foi para a bolsa da mãe pegar a arma da mãe. A mãe foi segurar a arma e a arma disparou. E a mãe, sem querer, matou a filha. A bala matou a filha. Então, você imagina o desespero dessa mãe. Ela não era espírita. Alguns meses depois, o Alaú vai a São Paulo, ela vai para a reunião de psicografia e lá ela recebe a carta da filha. Recebe aquele analgésico que veio ali estancar aquela dor que estava pulsando. A filha veio pedir perdão à mãe, relatou detalhes, coisas íntimas entre mãe e filha que ninguém sabia, que não estava no Facebook, que não estava na internet. A mãe volta para casa com aquele consolo, com aquele analgésico. Alguns meses depois, o Alaú volta a São Paulo. Ela vai à reunião de psicografia, recebe a segunda carta, recebe o segundo analgésico. Volta para casa mais tranquila. Depois de alguns meses, o Alaú volta a São Paulo pela terceira vez. Ela vai lá também, recebe a terceira carta, recebe o terceiro analgésico. E volta para casa mais feliz. Porém, não se tornou espírita. Ficou presa à carta. Ficou presa ao analgésico. E não foi buscar o remédio, aquele que consola, aquele que esclarece, aquele que tira qualquer dúvida que seu ente querido continua vivo do outro lado. Na quarta vez que o Alaú vai a São Paulo, o Alaú está lá no meio da reunião de psicografia, recebe um telefonema que a policial, que já tinha recebido 3 analgésicos, 3 cartas psicografadas da sua filha, acabara de cometer suicídio. Aí eu pergunto, adiantou as 3 cartas? Adiantou os 3 analgésicos? Não adiantou. Por quê? Porque faltou um remédio curador, faltou um remédio que cicatriza, que é a doutrina espírita. Através dessas cartas, a gente tem encontrado todos os postulados básicos da doutrina espírita. O amor. Você encontra ali o perdão. Você encontra evidências da reencarnação. Muitas vezes os espíritos vêm ali dizer que aquela forma da morte, aquela causa, era algo ligado a uma vida passada. Vem legitimar que a reencarnação é um dos postulados básicos do espiritismo. A própria psicografia já é um outro postulado básico, que é a comunicabilidade dos espíritos. Pluralidade dos mundos habitados, que é um tema tão pouco explorado na casa espírita. Nas cartas, já vi casos de o espírito do marido falar para a esposa que estava na plateia, dizendo: meu bem, estou te aguardando para juntos irmos habitar outros mundos. Essas comunicações vêm legitimar. Lei de causa e efeito. Muitas vezes o espírito... Eu lembro de um caso de um jovem que morreu de overdose
de droga, ele foi usuário, né? E ele conta que ele veio nessa vida para ajudar as pessoas que tinham sido, eram drogados, eram dependentes químicos, ele ia ajudar os dependentes químicos. E lá era uma clínica particular, muito rica, e ele, em vez de ajudar, ele vendia as drogas para os usuários, os dependentes. Então ele conta, tem uma lei de causa e efeito, ele teve o livre-arbítrio de ajudar, e ao invés de ajudar, ele piorou os casos, então ele veio justificar. Então, essas cartas, elas vêm descortinar os postulados básicos da doutrina espírita. O que a gente vê é que muita gente fica presa ao fenômeno e esquece o mais importante, é o que está por trás do fenômeno e o que o fenômeno tem a nos ensinar. Ficam presas ao fenômeno e esquecem que por trás dessas cartas a gente tem ali a certeza de que o nosso pai, que a nossa mãe, de que aquele nosso filho tão amado está vivo e que está nos esperando e que não existe a Deus. O que existe é apenas um até logo. São tantos casos, Hessen, que eu poderia ficar aqui com você até a bateria do meu celular acabar, que esses iPhone a bateria acaba rápido, contando. Teve um caso, e o Orlando Noronha, que narra bem essa história, lá em Curitiba, com ele, que foi um caso de um cidadão que ele era dono de uma revenda de veículos caros, e ele estava com o filho no colo, foi atravessar uma rua. E aí veio o ônibus, e ele se jogou na frente do ônibus. Aí morreu o pai e o filho. Quer dizer, ele se matou, ele se jogou na frente do ônibus. E morreu ele e o filho. E aí começou aquela maledicência. As pessoas, mas como é que ele faz isso? Se ele quisesse se matar, ele se jogar sozinho na frente do ônibus, mas levar o filho junto? Esse homem era muito ruim. Começou a maledicência com ele, com o rapaz. Aí o Orlando vai para a reunião de psicografia, depois de alguns meses, e esse espírito vem se comunicar através do Orlando. E fala na carta. Ele conta os detalhes, ele fala que ia atravessar a rua. E que na hora que subiu a calçada e que ia atravessar a rua, teve um mal súbito. E morreu. E que ali ele não cometeu suicídio. Agora você imagina, Hessen, essa consciência viva do outro lado, escutando toda essa maledicência, ele querer avisar, dizer às pessoas, não matei meu filho, eu não me suicidei, eu não fiz isso, eu não sou essa pessoa. E ali vem, através da psicografia, colocar a verdade, trazer a verdade, né? Então você veja a grandeza dessa doutrina que nós abraçamos. O que ela faz? João 14,16, não vos deixarei órfãos, né? Vos mandarei o Espírito de verdade, que repetirá coisa que já vos disse, revelará coisas que não podereis suportar, ficará convosco para sempre e será o vosso Consolador. Esse Consolador que Jesus prometeu é o Espiritismo, que só consola porque esclarece. Não deixa o indivíduo apenas com a crença, ele põe o conhecimento na frente da crença. A nossa fé não é fogo de palha. No Espiritismo, nós não aceitamos nada goela abaixo. Para nós acreditarmos em algo, nós primeiro estudamos, aprendemos, entendemos, para depois acreditarmos. A nossa fé é uma fé raciocinada. Eu costumo dizer que espírita não é apenas um homem de fé. Espírita é um homem de convicção. Quem dizia isso era o maior parapsicólogo brasileiro, Henrique Rodrigues, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, fazer eventos com ele aqui em Recife. E o Henrique dizia isso. A fé se baseia na crença, a convicção na certeza. Eu não tenho fé que eu sou imortal. Eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza. Eu não acredito que eu sou imortal. Eu sei que eu sou imortal. É muito mais forte. E o Espiritismo dá isso a você, através da abordagem científica. Porque o Espiritismo é uma doutrina filosófica com fundamentação científica e consequências éticas morais.
As consequências éticas morais são as consequências religiosas. É o porto de chegada, é para onde tudo vai. Vai um dia, não é a base é a ciência. E é isso que faz o espiritismo diferente das religiões. Porque todas as religiões nos obrigam a crer. O espiritismo não obriga ninguém a crer em nada. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O Cristo não mandou, ele não mandou crer na verdade, ele mandou conhecer. E essa liberdade, essa libertação, ela se dá não através da crença, e sim através do conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E voltando à psicografia, voltando à Dona Célia Diniz, que dizia, como eu dizia, que a maior dor do mundo é a dor da mãe que entrega o filho. Eu estava no Ceará, lá com o querido médium Newton Souza, quando conheci a Dona Maria, mãe do Galdino, que teve uma história muito parecida com a da mãe, que disse que tinha dor maior do que a Célia. Porque a Dona Maria, ela tinha um filho que tinha transtornos mentais, e ele saía todo dia, voltava no final da tarde. Determinado dia ele saiu e nunca mais voltou. E Dona Maria, já com 75 anos, durante 2 anos, começou a andar toda a região metropolitana de Fortaleza. Ela fez cartazes, colava nos ônibus, nas delegacias, ela ia do IML, abria a gaveta de IML, ela procurava em hospitais, ela procurava o filho ela saía de manhã de casa, só voltava à noite. Durante 2 anos, uma senhora idosa viveu procurando o filho. O amor de mãe não permite, né? Não permite que ela abandone o filho. Até que uma amiga dela disse, olha, vamos lá no Lado de Clara, conhecer o médium Newton Souza. Aí ela foi. Quando chegou lá, ela recebeu uma carta. Mas não recebeu a carta do filho, não, porque o filho ninguém sabia se estava vivo, se estava morto. Ela recebeu a carta do sogro, do avô do Galdino, do sogro dela, pedindo a ela para ela parar de procurar o filho, o Galdino, nos hospitais e no IML, e que ela se dirigisse à Lagoa do Juvenal, que é uma lagoa que fica na região metropolitana de Fortaleza, e procurasse saber de umas ossadas que foram encontradas lá. E aí ela resolve ir à Lagoa do Juvenal. Quando ela chega próxima à lagoa, ela viu que tinha uma delegacia próxima, ela foi à delegacia. E quando chegou na delegacia, ela falou com o delegado, perguntou sobre umas ossadas que foram encontradas na lagoa. Aí o delegado disse, não lembro de ossada nenhuma, não. Aí o escrivão que estava do lado disse, não, doutor, fui eu que encontrei, teve sim. E aí ela disse, do meu filho. Aí o delegado disse, mas como é que a senhora sabe? Não, porque foi o espírito que disse. O delegado ficou rindo. E aí ela conta a história e pede para fazer a exumação do cadáver e fazer o exame do DNA das ossadas. Nesse período, até sair o exame do DNA, ela volta ao Lar de Clara e lá ela recebe a segunda carta. Só que dessa vez, do próprio filho Galdino, que estava desaparecido. Que ninguém sabia se estava vivo, se estava morto. Ele vem, ele conta à mãe dele que os detalhes do assassinato. Ele conta que ele estava andando e viu a lagoa, achou a lagoa muito bonita, foi lá olhar. Quando chegou próximo à lagoa, tinham 3 rapazes, acharam que ele tinha dinheiro, deram uma paulada nele com muita força, que ele morreu, jogaram gasolina no corpo, tocaram fogo no corpo, e as ossadas, no exame do IML, foi constatado que foi tocado fogo no corpo. Quer dizer, o médium, a mãe, o médium, ninguém sabia desses detalhes. E que ele fala na carta que estava muito feliz que a mãe tinha encontrado as ossadas. E que o exame do DNA iria comprovar que as ossadas eram realmente dele. Depois de uma semana, sai o exame do DNA. E ali fica comprovado que realmente eram as ossadas do Galdino. E aí, diante dessa situação, dessa história, eu me lembrei da história da Célia e digo, bom, estou com outro caso aqui. Eu vou tirar minha dúvida, eu vou perguntar agora à Dona Maria o que é que dói mais. Se é a dor do desaparecimento ou se é a dor da morte de um filho. E aí eu perguntei a ela, Dona Maria, eu fiz entrevista, eu tenho isso. Eu passo nas minhas palestras. O que é que dói mais, Dona Maria? Foi a dor
do desaparecimento do Galdino ou foi a dor da morte dele? Ela olha para mim, abre um sorriso e diz: ah, Guilherme, quando eu encontrei as ossadas do meu filho, eu fiquei feliz. A dor do desaparecimento dói muito mais. Depois desse dia, eu nunca mais falei nas minhas palestras que a maior dor do mundo é a dor da mãe que entrega o filho. Porque ela viveu os dois lados da moeda, juntamente com a outra mãe lá do Rio de Janeiro. Então, a dor do desaparecimento é algo realmente que você não tem como mensurar. Porque você imagina, você vai levar isso até o último dia da sua vida na Terra. Se você perder um ente querido, um filho, claro que ninguém está menosprezando a dor. Mas você na doutrina espírita, não é que vai superar, não vai deixar para lá, não é isso. Mas você vai encontrar um consolo, você vai encontrar onde se apoiar para continuar a viver. Você vai cicatrizar aquela dor. Sem sombra de dúvida. Você vai lembrar de seu filho com amor, você vai ter a certeza do reencontro. Porque a gente sabe, a gente tem a certeza de que esse encontro é real e que vai acontecer. Né? Essa eu estou sem relógio, eu estou falando e não sei nem que horas são. Você vai me controlar aí. Quando estiver faltando 5 minutos, você me avisa. 42. Nós teríamos aqui, rigorosamente, seriam em torno dos 8 minutos. Acho que você em 5, 7 minutos. Pronto, terminar. tá bom. Aproveita Tá esse vídeo. Vou fazer então minhas considerações finais e dizer que a coisa mais importante realmente da doutrina espírita é o conhecimento. É você estudar para você entender o que é espiritismo. O espiritismo é uma doutrina libertadora que veio à Terra para tornar o homem mais feliz. Você vê, quando você lê as obras de Chico Xavier, as obras de Emmanuel principalmente, é toda incentivando a gente, né, a viver bem, sorrir, auxilie, ajude. Né? E às vezes a gente está aí de mau humor, reclamando da vida. Olha, mau humor é coisa de espírito inferior, viu? Temos que andar sempre sorrindo, alegre, de bem com a vida. E uma vez na reunião mediúnica, eu conversando com o espírito, eu perguntei a ele: ô meu irmão, qual é o melhor remédio para acabar com a obsessão? Sabe o que ele me disse? Bom humor. Bom humor. Espírito obsessor odeia gente bem-humorada, gente bem com a vida. Ele não consegue entrar em sintonia, ele vai embora. Ele fica com ódio. Ótimo. Ele fica com ódio. O espírito me disse, ele fica com ódio. Olha, quando eu saí da reunião, comecei a brincar com as pessoas. E é por isso que eu aprendi a estar sempre de bom humor. Porque eu notei que funciona, viu? O Chico Xavier também era uma pessoa muito bem-humorada. Exatamente. Quem conheceu o Chico na sua intimidade sempre fala que ele adorava piada, que ele contava, que ele brincava, que ele sorria. Então, minha gente, vamos sintonizar com coisas superiores. O espírito superior, quando vem, ele não vem com roupa rasgada sofrendo, ele vem cheio de luz, iluminado. Então, vamos sintonizar com coisas boas, entender que isso aqui é apenas uma passagem e que vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Por isso, vai o recado para aquelas pessoas que brincam com a mediunidade, que vivem da mediunidade, né? Que se passam por médiuns. Cuidado. Cuidado com o que vocês estão plantando. Vocês vão colher. Brincar com o sentimento e com a dor das pessoas é um crime. Eu queria agradecer a oportunidade. Espero a gente poder novamente fazer outro bate-papo. E convidar todos vocês a assistirem agora à noite uma live às 10 da noite que nós vamos fazer pelo meu canal do YouTube e pelo Facebook sobre o Movimento Espírita Internacional. Vamos estar com o ex-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, Maurício Cisneros, o Luiz de Rocha e a Débora Beldovitz também são trabalhadores do Movimento Espírita Americano. E quero também dizer a vocês que curtam aí meu canal no YouTube, Guilherme Velho.oficial. Entrem lá, participem com a gente. Assinem, porque vocês assinando, o canal vai ser mais visto, a gente vai poder continuar divulgando essas verdades, esse consolo para as pessoas que estão aí em desespero. Muita luz e muita paz, meus irmãos. Guilherme, muito obrigado.
eu tenho feito algumas lives aqui, mas hoje eu fui às lágrimas, sabe? E é assim mesmo, né? Em função de você não saber onde está um parente seu. Um filho, por exemplo, desaparecer. Isso deve ser uma das maiores dores, né? Vamos pedir a você a fazer a prece de encerramento, por favor. Reza, eu estou muito emocionado. Eu vou retransmitir essa prece para você. Vou pedir que você faça. Estou muito emocionado aqui também. Bom, nós queremos agradecer, talvez essa nossa sensibilidade. São esses amigos espirituais que acompanham o Guilherme, que estão próximos de nós, que transmitem essa sensibilidade, que nós possamos realmente, cada vez mais, ao estudar a doutrina espírita, estar absolutamente aberto para essa realidade da vida após esta vida. E que as dores da chamada perda dos nossos entes queridos são esmaecidas diante da certeza, sobretudo quando eles se fazem presente de alguma forma através ou de uma carta, ou pelos sonhos nos informando a essa sobrevida. E assim, Senhor Jesus, que nós possamos cada vez mais, lutando pelo nosso acolhimento amoroso, cumprir permanentemente as leis que estão em nossa consciência. Em teu nome nós damos por encerrada essa maravilhosa live, dizendo graças a Deus. Obrigado, tá, meu irmão? Eu fui às lágrimas. Muito obrigado. Valeu, muita paz a todos. Um abraço. Uma boa noite para vocês. Boa noite a todo mundo que esteja aqui. Muito obrigado. Espero vocês às 10 da noite no YouTube. Às 10 eu estarei lá. É.